O Senhor, igreja, graças a Deus que todos estão felizes por estar aí ouvindo aí todo o planejamento para o acampamento dos jovens. A igreja, isso daí é bênção, Deus está abençoando, a igreja está crescendo, Deus está dando vida, prosperidade, e nós estamos pisando também na cabeça do diabo, amém? Deus tem me iluminado para me pregar hoje pela terceira vez sobre problemas. Eu preguei a primeira mensagem sobre a arca do Senhor nas terras dos filisteus, e houve problema na saúde, problema na plantação, problema no templo chamado Dagon. Eu preguei domingo passado no culto da manhã falando problemas na fornalha de Babilônia. A fornalha que era para queimar não queimou, né? Foi colocado 3 homens lá dentro e olharam, tinham 4. É só vitória para o povo de Deus. O povo de Deus é vitorioso, amém? Hoje eu quero falar sobre erro de cálculo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo de número 3, versículo 11. Erro de cálculos. Erro de cálculo é um problema, né? Você faz aí um cálculo para pagar as contas e você erra, depois acaba o dinheiro e as contas ficam para pagar porque houve um erro de cálculo. Muitas das vezes nós fazemos aí um cálculo de chegar em certo horário em um local e o erro falha e você chega atrasado, porque houve um erro de cálculo. Sem falar que muitas das vezes existe erro também de cálculo na obra de Deus, e a gente, temos que tomar muito cuidado, porque a mensagem já diz problemas. Graças a Deus que nós temos um advogado que resolve os nossos problemas. Quando a humanidade, quando os reis, quando os advogados, eles dizem, esse problema é difícil, você está com um abacaxi na sua mão. Uma gíria que usa para dizer, você tem um abacaxi na sua mão, querendo dizer, o problema é difícil, mas nós temos quem resolve todo tipo de problemas. Basta entregarmos a nossa vida na mão do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim, e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos do Moabitas? E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, diz o Senhor, fazei nesses vales muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós e vosso gado e vossos animais. Muito obrigado. Nós temos aqui mais uma vez um sério problema, um erro de cálculo. A igreja pode se assentar, muito obrigado. Um erro de cálculo infiltrado em uma guerra, Nós podemos entender através desses versículos que nós lemos, que quando o pai de Jorão, chamado Acabe, sua mãe Jezabel, eles reinavam, eles fizeram um tratado
com os moabitas, rei Mesa, e esse tratado falava a respeito de uma troca, de um pagamento de lã por ovelhas, lã por cabritos, né? E após a morte de Acabe, o rei Mesa, ele disse: eu não vou continuar cumprindo o nosso tratado. Irmãos, isso é coisa muito séria, porque quando nós temos um tratado, quando nós temos um compromisso, quando nós fazemos um voto, a Bíblia diz que nós temos que cumprir aquilo que nós falamos que vamos fazer. É muito sério, e isso também acontece muito em nosso meio, em nossa vida, no decorrer da nossa caminhada com Deus. Muitas das vezes é muito fácil na hora você dar a palavra que você vai fazer parte de um ajuntamento, de um departamento financeiro, como aconteceu lá nos dias da igreja do Novo Testamento com Safira e quem mais? Como que era o nome do casal? Ananias e Safira fizeram lá, né? Eles viram lá o que estava ocorrendo, o Espírito de Deus operando, e a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades, vendiam uma casa, vendiam um terreno, vendiam uma fazenda, e eles levavam aos pés, nas mãos dos apóstolos, levavam lá para o departamento financeiro da igreja, e ofereciam, e Ananias e Safira achou aquilo interessante, e eles quiseram também fazer parte. Talvez eles eram ricos e eles não quiseram ver o seu nome não estar estampado ali naquele ajuntamento, e disseram que iam também doar, iam levar certa propriedade, certo valor, e a Bíblia disse que eles não cumpriram, e esse não cumprimento levou a morte daquele casal. Estamos apenas falando que quando nós fazemos um tratado, quando nós fazemos um voto na casa de Deus, nós temos que cumprir. Por isso temos que sempre estar orando e vigiando e vendo se está ao nosso alcance. Então, o rei Mesa disse: não vou mais cumprir, eu não vou mais estar pagando o valor que eu tenho que pagar pela lã que Israel manda para minha nação. E o que fez então o filho do famoso Acabe, Chorão? Ele diz: então nós vamos guerrear, então nós vamos invadir a sua nação, e nós vamos fazer uma guerra, já que não é por bem, será por mal. E ele convidou também aquele que era rei em Judá, chamado rei Josafá, rei temente a Deus, e também foi o rei de Edom. Junto com eles, 3 reis foram para uma batalha. E aqui nós encontramos, irmãos, uma parceria que não foi uma parceria boa, porque quando se ajunta um bom com um ruim, não dá muito certo. Por isso a Bíblia diz lá no livro de Salmo, no capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ali tinha o rei filho de Acabe, Chorão, e o rei Josafá, rei temente a Deus, rei de Israel. Chorão não era temente a Deus, não estava fazendo o que era justo aos olhos de Deus, tinha feito alguma coisa muito pequena, boa para Israel, mas 80% ruim. Então a Bíblia diz: olha, não deves se misturar com aqueles que não andam na presença de Deus. Então é coisa muito séria, né? O rei Josafá, ele aceitou essa parceria, mas ele não pensou naquela companhia. Por isso a gente sempre devemos prestar atenção com quem nós andamos, com quem nós fazemos parceria, com quem nós fazemos sociedade, porque de repente Deus não se agrada, e de repente o nosso nome se escandaliza. De repente a obra de Deus é escandalizada por uma parceria que não está na vontade de Deus. E o que eles fizeram? Vamos para a guerra. E os irmãos sabem que a guerra, o exército, tem um planejamento de tudo. Tem um planejamento do número de soldados,
tem o planejamento o número de cavalos, tem um planejamento de toda a comida, alimentação, a guerra pode durar aí 10, 20, 30 dias. Eles têm que levar alimento para esse soldado estar alimentado no campo de batalha. E também água. Água é o que não pode faltar. Tem que levar água de abundância, mas eles erraram no cálculo. Erraram no cálculo da água, né? Levaram pouca água. E a Bíblia diz que eles rodearam aquele povo, aquela fronteira, por 7 dias, e a água acabou. Longe de suas casas, longe da sua terra, longe da sua cidade, cavalos, vacas, todo animal que levavam para a guerra, jumenta, né? E o povo não tinha água para beber. Imagina agora a igreja, rei Josafá, Jorão, rei de Edom, pararam e disseram: mas será que Deus nos fez vir a esta batalha para morrer de sede nesse lugar? Erro de cálculo. Bom, nós temos que tomar cuidado no nosso erro de cálculo, falando sobre a nossa vida espiritual. Muitos começaram aí com, até bem, né? Falando sobre oração. Às vezes nós olhamos para o início da nossa fé, olhamos aí para momentos atrás, que nós tinha hábito de orar aí 1 hora por dia, 30 minutos por dia, e no decorrer, esses cálculos foram fracassando, e hoje tem povo de Deus, ministro de Deus, que não ora mais nem 5 minutos por dia, e a fé foi diminuindo, a unção foi diminuindo, a vida espiritual foi fracassando, e os problemas foram se agravando, e os problemas foram aumentando, e a pessoa começa a estar em uma situação descontrolada. Quem está acompanhando a guerra no Oriente Médio está vendo que já está alastrando por todos os países vizinhos, e segundo o cientista político mundial, estão dizendo que isso vai dar uma 3ª guerra mundial, porque do jeito que está indo, pode ocorrer uma 3ª guerra mundial, um problema difícil de resolver. Não falta vontade das nações, não falta vontade da ONU, não falta vontade do povo para terminar a guerra, só que não está funcionando, o problema não está sendo resolvido. Quando você vê que a tua família, que a tua vida, que o teu ministério está saindo de controle, não continue com a tua força, não continua nesse embalo, coloca a tua vida na mão de Deus, levante de madrugada e peça ajuda daquele que pode ajudar, entra na palavra de Deus, e fortalece a sua vida na palavra, e se concentre no Todo-Poderoso, que Ele pode, Ele faz, Ele é inteligente o suficiente para poder iluminar a nossa vida, a nossa visão, o nosso pensamento. Então, estão com um problema sério na mão, porque eles não têm água, estão 7 dias fora de casa, acabou a água, totalmente acabou a água, e agora profeta rei Josafá diz o seguinte: não há algum profeta nessas imediações para nós consultarmos ao Senhor através do profeta? Um servo do rei Jorão, ele disse: existe sim aqui, existe um profeta chamado Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias. Então Josafá diz: está sobre a responsabilidade de Eliseu para nos dar a solução para esse problema. Olha que coisa. O rei Josafá disse: está na responsabilidade de Eliseu. E aí eles fazem o quê? Os 3 reis, né?
rei de Israel, que era Jorão, rei de Judá, Josafá, rei de Edom. Eles vão, descem, procuram saber a residência onde está Eliseu. E quando eles chegam até Eliseu, já há uma grande decepção. Porque Eliseu diz: Josafá, eu te conheço. Eu sei da tua fama que é boa. Mas quando ele olha para Jorão, diz: olha, tu tens sorte de estar na companhia deste homem, porque se você estivesse sozinho, nem para a tua cara eu olharia. Por que tu não procura os profetas do teu pai? Por que tu não procura os profetas da tua mãe? Porque grande mal fez Acabe e Jezabel para Israel. A fama era muito grande, mas ele foi firme no seu pensamento e disse: não, nós precisamos de uma solução, e nós estamos aqui, e tu tem a solução, porque tu vai invocar o Deus de Israel, e ele vai falar como vamos resolver esse problema. Irmãos, a igreja, famílias no momento presente passam por sérios problemas. Existem muitos problemas que invadem a nossa vida, a nossa família, o nosso corpo físico, que é a falta de saúde. Graças a Deus nós estamos felizes pela irmã Maria, que já podemos ver ela totalmente recuperada aqui. Esteve dias aí com problema de saúde, mas a igreja orou e graças a Deus ela já está recuperada, porque nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Existem outros tipos de problema financeiro também, que é coisa séria. Há uma corrida aí de todo ser humano, uma corrida para o dinheiro, uma corrida para um emprego melhor, É uma corrida, e essa corrida não para, porque aqui na terra, enquanto estivermos nesse sistema, temos que correr atrás do dinheiro. Existe também aquele problema familiar, quando um componente de uma família está em algum tipo de vício. É outro problema sério, que tira a paz, que tira a comunhão. São problemas que família de crente não está livre de passar por ele. Muitos problemas que se apresentam, Até problema no trânsito, ou temos problema na nossa cidade, problema na política, no país, na educação, na saúde, na segurança. Problemas difíceis de ser resolvidos, principalmente nesta época de política. Os políticos, eles prometem que vão resolver esses problemas, que eles já têm na mão como que vão aumentar médicos e como vão socorrer doente, mas só na época da eleição. Passa a eleição e o abacaxi continua e não é resolvido. Mas, irmãos, continua confiando no Senhor. Continua confiando no Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Estava agora esse problema na responsabilidade de Eliseu. A Bíblia disse que Eliseu disse: trazei aí o tangedor, que era a forma de ele se comunicar com Deus. Havia várias formas de ouvir a voz, ouvir a aprovação de Deus, através de um pedido que faziam para ele. E trouxeram, e Eliseu ele foi iluminado por Deus, para dizer a eles o que iam acontecer. Mas no meio desse acontecimento, tinha que haver um esforço de cada soldado, tinha que haver um esforço de cada componente ali daquele exército. Irmãos, Deus ele nos abençoa, Deus ele tem milagre, Deus ele tem bênção, Deus ele tem prosperidade, mas ele também quer ver esforços da nossa pessoa. Ele quer abençoar, Ele quer curar, Ele quer prosperar, Ele quer encher do Espírito Santo, mas Ele quer ver se é fiel na igreja,
se estão nos cultos, se estão louvando, se estão confiando, se estão tendo fé, se estão comendo comida com vitamina espiritual, se estão bebendo água, que é água da vida, que é o Espírito Santo. Ele quer ver se esse sistema está presente, está funcionando. Ele disse, olha, Eliseu, após consultar Deus, ele fala para os 3 reis, olha, não vai haver vento, não vai haver chuva, mas esse vale se encherá de tanta água, que vai beber os animais e todo soldado, e ainda vai sobrar água. Mas eu tenho uma estratégia. Ele disse, eu tenho uma estratégia para vocês fazerem. Vocês vão cavar covas, porque a água vai vir como um rio, e vai encher as covas, e vocês vão pegar das covas água para vocês beber, para os animais, mas vocês vão ter que cavar covas, vocês vão ter que fazer buraco no chão. Quer dizer, vai vir a água, mas depende de seus esforços. Irmãos, tem que haver esforços da nossa pessoa, para que a bênção de Deus seja confirmada. Se nós estamos querendo uma cura, e a ciência médica não pode dar essa cura, se o antibiótico, se até a cirurgia, ela não tem efeito e você precisa desta cura. Não adianta você ficar cabisbaixa, não adianta você ficar triste, não adianta você ficar reclamando. O que você e eu precisa fazer é colocar o joelho no chão e falar com Deus. Eu não vou parar, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de congregar, até que a cura, até que a tua unção, até que o milagre visite a minha vida, visite a minha família. Ele quer ver esforços. Faça covas, faça buraco no chão. Agora nós temos 3 estágios, 3 escalas da fé. Fé pequena, fé média e fé grande. Irmãos, você pergunta, não adianta você perguntar, mas funciona. A fé funciona. Eu não sei dizer para você como que é esse funcionamento. Eu entendo de alguns tipos de funcionamento, de automóvel, de algumas coisas da terra, eu entendo. Mas de fé eu não entendo. Eu só sei que a fé existe. E aqueles que depositam fé, recebem. Recebe. E se você tem um abacaxi na tua mão nessa noite para resolver, para descascar, já tentou todas as formas, não pare, não pare, não pare. Deposite fé que você vai ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê. Talvez você não está vendo a resposta, não está vendo a solução, não está vendo a cura, não está vendo o alívio, não está vendo o fim da depressão, mas veja a vitória. A fé é o firme fundamento. 3 estágios, 3 escalas de fé. Houve soldado que cavaram uma cova rasa. Porque cavar chão naquela região, eu creio que é região seca, duro. Terra dura, bate um enxadão numa terra dura, bate uma picareta numa terra dura para você ver se ela entra no solo. Não entra, é difícil. Talvez você para abrir aí um buraquinho de 40 por 20, você fica 1 hora batendo a ferramenta na terra. Imagina abrir uma cova funda para encher de água, para você beber água e dar água para o cavalo. Sabe quantos litros de água bebe um cavalo? Bebe um camelo? Bebe um jumento? Bebe uma vaca? Um cavalo com sede bebe 20 litros de água. E alguns soldados cavaram uma cova pequena. Tem pessoas que têm esse tipo de fé, fé pequena. A fé dele não consegue a cura nem de uma gripe, porque é fé pequena. A fé pequena é aquela fé que você mistura a dúvida com ela. A fé pequena é aquela fé que você mistura a tristeza com ela.
A fé pequena é aquela fé que você mistura a depressão com ela. A fé pequena é aquela fé que você pede ajuda para aquele que não tem fé também. Aí ele fala para você, não tem jeito não. Eu conheço uma pessoa que estava com esse problema e morreu com esse problema. Eu conheço uma pessoa que estava com essa dor e era câncer, era tumor. Fé pequena é esse tipo de fé que não funciona porque você comenta com outros que têm menos fé que você. 3 estágios de fé. Soldados fizeram uma cova rasinha. Veio a água. Ele ficou com pouca água para resolver. Quer dizer, Deus já mandou a água. Ia mandar água. Agora estava na tua mão. Teve aquele outro soldado que já abriu uma cova um pouco maior. Aquela cova mais funda, né? Uma cova média. E o que aconteceu? O milagre também, a água também, deu apenas para o que necessitava, né? Sabe aquela sede que você está? 2 copos mata a sua sede, mas se tivesse 3 era melhor. Não é? Não foi água com abundância. Irmão, e Jesus, ele falou que ele tinha vida, não era uma vida pouca. Ele não disse que tinha uma vida média. Ele disse que tinha vida e vida com fartura. É gostoso você participar de um ajuntamento aí, né? Vamos comer alguma coisa e você vê a mesa farta, você fala, agora eu posso comer à vontade porque a mesa tá farta. É bom. É bom você vir na igreja que tem fartura da presença de Deus. Fartura do Espírito Santo. Você não fica com vergonha de pular, de dançar, de saltar, de dar glória a Deus. Porque você olha para a esquerda, tem alguém dando glória a Deus. Olha para a direita, tem alguém dando glória a Deus. Olha para trás, o fogo está pegando. E você fica então com aquela disposição de louvar, de adorar, de buscar, de dançar, de correr. Por quê? Porque tem com fartura. Oh, aplauda ao Senhor. Fé nessa escala. Agora teve aquele outro soldado que ele falou, já que é para abrir cova, eu vou abrir cova grande. Eu vou abrir cova grande porque eu quero abundância de água para me matar a sede do meu cavalo, da minha mula, do meu camelo. E eu quero beber também porque eu tenho muita sede. Já é 7 dias que eu estou com sede. Oh, irmãos, a Bíblia diz assim, olha, é esse tipo de fé que nós temos que ter. Sabe esse tipo de fé? Você olha para o temporal, você olha para a situação do país, você olha para tudo quanto é tipo de conversação negativa e você diz, isso não me atinge, porque eu conheço um Deus, eu tenho fé no Todo-Poderoso, e isso não vai chegar na minha casa, na minha vida, no meu ministério, porque a minha fé, ela está além dos pensamentos, da estrutura desse mundo. Irmãos, eu como disse, eu não sei de onde que vem, eu não sei, mas eu sei que quando você tem esta fé com abundância, as coisas chegam até você, a saúde chega até você, a cura chega até você, mas nós temos que se desligar do sistema mundano, do sistema da terra, do sistema do homem, porque nós se apegamos muito na estrutura humana. O erro do homem é se apegar no dinheiro. O erro do homem é se apegar muito na medicina. Eu conheço povo que tem um dos melhores convênios. Não está adiantando nada na vida dele. Não está. Melhor convênio, melhor médico, melhor clínica, melhor remédio, melhor tratamento, mas não funciona. Sabe o que o povo de Deus precisa, irmão? É se desligar. É se desligar de confiar aqui no homem. Porque Deus não abandona aquele que tem uma fé abundante. Deus não abandona não. Ah, irmãos, não houve chuva. Não houve temporal, e a Bíblia diz que aquele vale se encheu de água.
E a água saciou a sede dos cavalos, dos animais e daquele exército. É o que Deus quer fazer nessa noite, nas nossas vidas. É encher, encher, encher de fé, encher, encher de poder, encher, encher de confiança. Mas toma cuidado com o olhar ofuscado. Olha bem o que o olhar ofuscado, embaçado, pode fazer na vida de alguém. Quando estava vendo aquela abundância de água no exército do povo de Deus, rei Mesa e toda a direção do exército dos moabitas subiram no monte. E eles olharam para o acampamento do povo de Deus e eles enxergaram aquelas águas, estavam vermelhas. Aquilo era miragem, não era real, porque eles não tinham visão do alto, eles não tinham visão de Deus. Os seus olhos, seus olhares estavam embaçados. Quando o olhar do crente, quando a vida do crente está embaçada, ele não vê a realidade. Ele se ofusca, ele se estremece, ele adoece, ele cai e não se levanta, porque o seu olhar está ofuscado. Ele olhou e viu as águas vermelhas como sangue, e já o pensamento foi: eles estavam com sede, eles se mataram entre eles um ao outro, e esse vermelho que eu estou vendo é sangue do exército de Israel. Olhar ofuscado, visão do mundo, visão das forças terrenas, visão das forças diabólicas, visão da potestade maligna, faz o crente tremer, faz a depressão aumentar. Esses dias fiquei muito triste. Meu filho falou: sabe fulano que você conhece? Sei. O filho dele de 18 anos se matou enforcado. Depressão, visão ofuscada, visão embaçada. Menino, jovem, 18 anos, no início da vida, deveria estar cercado de felicidade, de paz, de alegria, de prosperidade, de bênção, de unção, de Espírito Santo. Mas a visão mundana, oásis do mundo, miragem mundana, ilusão, fez ele amarrar uma corda dentro de casa e se matar com 18 anos de idade. E o rei disse: estão se matando entre si, vamos invadir eles. Estavam na fronteira. Mas irmãos, é tempo de nós olhar com os olhos de Deus. É tempo, é hora. Esse problema que invade sua vida, que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê solução. Você não vê um final. Sabe por quê? Existe um grande problema com o pecado. O pecado é como um abismo. O diabo hoje ele te pede um certo grau, uma certa escala de pecado, mas amanhã ele quer mais, depois da manhã ele quer mais, o mês que vem ele quer mais, ele nunca está contente. O pecado é comparado a um abismo. Vai aumentando até a pessoa se esfriar e distanciar de Deus 100%. Por isso que não aceita esse tipo de pensamento na tua vida. Você que passa por problema, por essa situação, Deus está dizendo: eu sou a solução na tua vida. Eu tenho rio de água viva. Cave covas fundas, ponha-se de pé e glorifique a Deus, porque hoje é noite de vitória, é noite de bênção. Diz a Bíblia que o exército dos 3 reis destruíram todos os moabitas, acabaram com aquelas terras, porque houve quem cavou cova funda. Que cova você está cavando hoje na tua vida? Comparando com o Espírito Santo, qual é a totalidade de Espírito Santo que você tem na tua vida? Qual que é a totalidade de bênção? Qual é a totalidade de unção? Qual é a totalidade de poder? Qual é a totalidade de fé?
Qual é a totalidade de confiança? Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para disputar trono, para disputar carreira, para disputar troféu, para disputar riqueza. Nós estamos aqui para se encher de água viva, a água do alto, que é Espírito Santo. Louve a Deus, busque ao Senhor, grite, fale, pede, clama, e a Bíblia diz que Ele te dará a vitória. Bem forte, aplauda ao Senhor. Diz glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais forte, mais forte, mais forte. Deixa a glória de Deus te encher. Se encha do Espírito Santo. Fala em língua. Se entregue na presença de Deus. Clama a Deus. Em nome de Jesus.